Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o profeta Joel, falando sobre Jesus, Cristo, o Messias, que veio, viveu entre nós. Ele precisava sofrer e entrar na sua glória. Então, todos os profetas falaram sobre ele e revelaram este perfil do Messias. E Jesus realmente viveu dessa forma. Buscou cumprir tudo que foi profetizado. Ele já esperava os acontecimentos de acordo com a palavra profética, tudo que havia sido falado sobre ele. Ele já vivia na expectativa, anunciando que iria se cumprir, e o Espírito Santo ia dirigindo nessa direção, e todos os fatos iam colaborando, iam acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ver aqui Joel capítulo 1, a partir do versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, devido ao pecado, à opressão, pessoas endemoniadas em Israel no tempo de Jesus Cristo, Messias, pessoas doentes, muitos enfermos. Então já havia desaparecido a alegria entre os filhos dos homens. A religião de Israel já não dava mais alegria, não dava cura, nem libertação de forma nenhuma, nem libertação do pecado, nem de demônios, nem da maldade, nem da crueldade, nem da opressão. Então não havia cura, não havia alegria mais. Mas Jesus é chamado de a alegria dos homens. O Messias vem trazer a alegria para os homens, porque ele vem trazer paz que o mundo não dá, cura, libertação, ele vem expulsar os demônios. Então ele vem trazer essa renovação. Enquanto ele estava aqui, seria o período da renovação da alegria. Então festa, comida, alimento, pão espiritual, pão da vida, água da vida. Então Jesus viria em toda a cidade trazendo cura, libertação e paz e alegria e salvação. Então ele sabia que ele estava cumprindo este período. Então ele iria cumprir o tempo da alegria, Jesus, a alegria dos homens, enquanto ele estivesse entre nós. Não deveria jejuar, não deveria se entristecer, deveria trocar vestes de luto por vestes de louvor, canto, dança. Então Jesus curava, libertava o pecador, promovia o pecador, restaurava, redimia o pecador, trazia o filho pródigo de volta para casa. A mulher adúltera era perdoada. A prostituta que tinha 7 demônios era incorporada ao grupo, à mesa, à salvação. Então ele veio chamar o publicano, o pecador, para a festa, para a alegria. Quanto maior o pecado perdoado, quanto mais a pessoa era perdoada, mais promovia a festa, mais se alegrava. Jesus disse isso. Jesus mesmo mencionou isso quando a mulher quebrou o jarro, o cântaro de alto valor e derramou um nardo puro, caro, mais caro ainda do que o jarro, sobre os seus pés. Ele disse: ela é uma pecadora e eu vim chamar esses pecadores para a festa, para a alegria. Por isso ela não pensa no dinheiro, ela não pensa no custo, pela sua grande alegria, pelo seu grande louvor. E muitos faziam grandes banquetes, como Zaqueu e tantos outros são mencionados, como patrocinando mesa, banquete. Muitos dos discípulos que saíam do seu trabalho como publicano promoviam um grande banquete para Jesus, uma grande festa. Então ele veio para ser alegria, trazer de volta a restauração, a redenção, com alegria para o pecador. Ele sofreria, então haveria um tempo de trevas, a sua morte. Ele vai para o céu e manda os discípulos anunciar o evangelho, boas novas de grande alegria. Então, onde for pregado este evangelho, haverá alegria, haverá salvação, cura, vão expulsar demônios, pessoas serão transformadas, redimidas, pessoas que cometeram pecado, fizeram coisas erradas, falaram coisas erradas, serão perdoados. Isso vai restaurar a alegria nessa pessoa que estava deprimida, estava triste,
se sentindo condenada, excluída da religião. Então vem para Jesus, venha como está, e a alegria será restaurada. Versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Então, um período de angústia, de tristeza, de sofrimento, há uma grande crise, tudo seco, uma grande seca acomete ali sobre Israel, e Jesus sabe que ele está vivendo nesse tempo. Um tempo mau, é um tempo espiritual da maldade, poder do diabo agindo, tentando, levando pessoas à opressão, pessoas nos sepulcros, pessoas condenadas, pessoas que estão em pecado e não lhes são ofertadas oportunidades de redenção, de cura, de restauração. Então há uma tristeza muito grande que vai levar o povo de Israel ao jejum, à lamentação, a estar vestido de saco. Então foram cortados a casa de vosso Deus, o Deus da religião. Deus deles não está lhes dando vitória porque eles não se apartam da maldade. E a bênção de Deus está condicionada a que você se aparte do mal, da mentira, do diabo. Se você mente e tem por pai o diabo, você não vai receber a bênção de Deus. Por mais que você faça um culto, que você cante, que você faça o que for no sentido religioso, se seus atos, suas obras estão voltadas para o mal, para a mentira, para o pecado, a bênção de Deus, a cura, a salvação, a alegria não virá sobre a sua vida. Então você vai lamentar, chorar, até você se arrepender e se converter do seu mau caminho. É o que a palavra de Deus nos ensina, e Jesus está vivendo esse sentido da palavra, de estar nesse tempo. Somente aquele que se converter e se arrepender do seu mau caminho, das suas práticas contrárias à vontade de Deus, aquele que se apartar do mal e da mentira, é que vão receber a alegria, serão batizados com o Espírito Santo, vão receber poder para cumprir a palavra de Deus e aí sim receber a bênção, a vitória. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Jesus aqui está falando também da sua morte, do seu sofrimento, que vai trazer trevas sobre a terra, confusão. Então, o povo de Israel vai estar dessa forma, congregando os anciãos, com jejum, com tristeza, clamando ao Senhor. Por quê? Porque estão perdidos, porque rejeitaram a Ele, não o receberam. Então, perderam aquela oportunidade de serem curados, não foram salvos, não receberam a Cristo o Messias. Eles sempre terão a oportunidade de arrependimento, de conversão, mas eles precisam conhecer o caminho da verdade, largar a mentira, largar uma opressão que eles sofrem, que eles se submetem ao realizar as obras do diabo, a ter como pai o diabo e mentirem. Eles abrem portas para a maldição, eles estão nas trevas, eles vão ficar longe de Deus, eles vão ter essa tristeza, eles vão ter que orar, jejuar, convocar a assembleia solene, clamar a Deus até que eles se arrependam e se convertam. Então vem a glória do Senhor Jesus, do Messias, recebido na glória, derrama o Espírito Santo. Este é o caminho, é o batismo com o Espírito Santo. É ir a Jesus, conhecer a Jesus, ser batizado por Ele com o Espírito Santo e assim ser renovado e conhecer a Deus, aprender a vontade de Deus, tomar o seu jugo suave, entender o que Deus quer e viver uma vida abundante, uma vida plena na presença de Deus. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, para que esse dia realmente venha a ocorrer, ai do dia, é preciso que Jesus seja rejeitado. Então vem o dia de trevas, vem o dia de angústia, vem um dia de tribulação, uma grande tribulação. Por quê? Porque eles rejeitaram
a palavra do Messias, a palavra de Deus, a luz. Então virão trevas, virá o dia do Senhor. Então é necessário que ele sofra, é necessário que ele seja rejeitado, para que venha realmente a se cumprir a palavra de Deus que anuncia o dia da vingança de Deus contra todos os seus adversários. Pode ser gentio, pode ser judeu, pode congregar em qualquer denominação. Se você pratica o mal, a mentira, se você engana, se você rouba, se você é avarento, se você deturpa a palavra de Deus e tem uma palavra mentirosa, enganosa, semelhante ao diabo, você verá a assolação do Todo-Poderoso contra você. Ele virá com vingança contra a sua vida, a sua atitude. Você vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu congreguei, eu dei meu dízimo, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa pelo nome de Jesus. O milagre aconteceu. Mas na sua vida, na sua expressão, na sua prática, você serviu ao diabo, porque serviu à mentira. Foi o que Jesus disse nos seus dias. Ele está citando aqui Joel: o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso contra todo aquele que pratica o mal, a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem que ter obra de serviço a Deus, de obediência a Deus, ser batizado com o Espírito Santo, andar na luz. Aquele que anda na luz, aquele que está na luz, como Deus está na luz, como Ele é luz. Então tem comunhão com Cristo, tem comunhão com o Pai, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então tem que andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Então não adianta esperar bênção de Deus, esperar alegria do Senhor, se você anda de uma forma contrária à palavra de Deus. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, é o dia da justiça, é o dia do juízo, é o dia da vingança contra aquele que pratica o mal, a iniquidade. Não importa ser judeu, não importa ser gentio, estamos todos juntos. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Então, uma palavra profética dos tempos de Jesus, o Messias, de que realmente a alegria está cortada da casa de nosso Deus. A alegria e o regozijo. E ele é a alegria dos homens. É o Messias. É quem o aceita. É quem se arrepende. É quem ouve a sua palavra. É quem quer obedecê-lo, servi-lo, segui-lo, andar nos seus passos, entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Somente o justo vai fazer isso, que é batizado com o Espírito Santo e obedece a Deus. Pratica e vive de acordo com a sua palavra. Mas o dia de angústia é o dia que Israel o rejeita, ele é morto, ele tem que sofrer para que essa palavra se cumpra. Já está definido, os profetas todos já falaram. Ele vai falar ali para os discípulos no caminho de Emaús, honestos e tardios de coração, para entender tudo que foi falado sobre mim, sobre o Messias, nos profetas, como está aqui em Joel. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus, porque ele foi rejeitado, porque ele morreu, porque ele sofreu. Ele está dizendo isso para os discípulos no caminho de Emaús, fala isso com todos os apóstolos posteriormente, fala isso com todos os seus seguidores, todos os seus discípulos. Ele fala sobre isso. Quem o aceita tem a vida, tem alegria, tem vida com abundância. Aquele que o rejeita é cortado, sofre, se entristece, não tem vida, não tem paz, não tem salvação. Como geme o animal? As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Veja que ele amplia, o profeta Joel amplia essa visão do caos, da tragédia, da seca, da fome. Então, todos os animais juntos, gritando, não tem pasto. E as pessoas ouvindo isso e sofrendo junto, sofrendo ainda mais.
porque o animal está sofrendo e faltando o animal, vai faltar mais comida, vai faltar o pasto para o animal que supre o leite, a carne, o alimento. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então está perecendo o suprimento do alimento, da roupa das ovelhas, da lã, tudo, e com gritos, com gemidos. É realmente um tempo de angústia. Então Jesus, quando fala também do dia da angústia, está relacionando a ele ser rejeitado e a palavra profética. Vocês receberão o que vocês estão semeando. Estão semeando desobediência à palavra de Deus, estão semeando rebeldia, estão dando ouvidos aí ao mal que está se multiplicando pelo mundo, o amor esfriando, vão colher esse dia da angústia, o dia do Senhor, o dia da justiça, o dia da vingança, o dia das trevas que vocês preferiram, que vocês escolheram. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Então o profeta já está participando da visão, já está reagindo à visão, ele está vendo isso, essa revelação, e ele está clamando junto, ele está ouvindo agora o gemido na revelação e está se colocando ali na brecha, na oração, no clamor sobre aquela situação. E o último versículo do capítulo 1 de Joel diz assim: também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Veja que eles já viviam uma situação difícil, precária, pastos no deserto que iam se mantendo, iam conseguindo alimentar, certamente com dificuldade. Haviam correntes de água, são rios intermitentes, mas em espaço que possibilitava que eles armazenassem uma breve seca, voltava a corrente da água a passar ali e eles iam se mantendo. Mas nesse período a estiagem foi tão prolongada, estava sendo tão prolongada, que eles já estavam morrendo de sede e também de fome. O fogo consumiu os pastos do deserto e as correntes de água se secaram. Então há um grito. Também todos os animais do campo bramam a ti. Uniu-se o bramido dos animais, o choro das crianças, das mulheres, dos homens, os gritos, os lamentos. Mas Jesus vai se colocar como aquele que cura, aquele que restaura, aquele que aponta o caminho do arrependimento, o caminho do amor ao próximo, o caminho do serviço a Deus, da obediência a Deus, como o caminho de restauração, de renovação da vida, a vida interior e a vida toda, a vida da sociedade, a vida da natureza, tudo que Deus preparou para a nossa vida, para termos uma vida feliz, abençoada, uma vida com abundância. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.